A crença mais perigosa que um aposentado pode carregar é esta: se um banco descobrir que deve algum dinheiro, ele vai avisar e colocar o valor na conta sozinho. Isso parece lógico, parece justo e parece até obrigatório. Mas, na prática, milhões de brasileiros podem ter dinheiro registrado em seu nome e continuar sem receber porque uma autorização simples nunca foi feita. Desde 27 de maio de 2025, existe uma função oficial do Banco Central que permite que determinados valores sejam enviados automaticamente para uma conta ligada ao CPF por meio do Pix. Só que aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O recebimento automático não nasce automaticamente. Primeiro, o cidadão precisa autorizar. Depois, a instituição que está com o dinheiro precisa ter aderido ao sistema de devolução. Se uma dessas duas partes estiver faltando, o dinheiro pode continuar parado, mesmo quando o sistema já sabe que ele pertence a você. Preste atenção nisso, porque a palavra automático faz muita gente baixar a guarda. A pessoa escuta que o dinheiro pode cair na conta e imagina que basta esperar. Não basta. Isso não é automático até que você transforme a função em automática. E ninguém vai avisar você sobre isso por telefone, mensagem ou visita. O próprio Banco Central deixa claro que não faz contato ativo para oferecer resgate. Portanto, quem ficar esperando uma ligação oficial pode receber apenas duas coisas: silêncio ou tentativa de golpe. O caminho verdadeiro começa pela iniciativa do titular, dentro do sistema oficial, com uma conta gov.br protegida e uma chave Pix do tipo CPF. Assista até o fim, porque eu vou explicar não apenas como essa devolução funciona, mas também como separar dinheiro esquecido, restituição do imposto de renda, ressarcimento do INSS, estorno de fraude, cobrança indevida e valor de pessoa falecida. Essas situações parecem iguais quando o dinheiro entra na conta, porém, obedecem a regras completamente diferentes. Confundir uma com a outra pode fazer você perder prazo, entregar dados a golpista, acreditar em promessa falsa ou deixar um valor legítimo parado por anos. Existe ainda um segredo de proteção que quase ninguém ensina: a forma correta de conferir de onde veio cada crédito antes de gastar, transferir ou devolver qualquer quantia. Eu passei décadas observando pessoas trabalharem, pagarem imposto, quitarem empréstimos e confiarem que o sistema bancário fecharia todas as contas corretamente. O que eu vi foi o contrário: uma conta antiga encerrada com poucos reais, uma parcela de consórcio que sobrou, uma tarifa cobrada de forma errada, um cartão cancelado com saldo positivo, uma cooperativa que distribuiu sobras depois que o associado saiu, um financiamento quitado em que restou uma diferença. Separadamente, esses valores parecem pequenos. Juntos, formam uma massa de dinheiro que pertence a pessoas comuns, mas que não volta para elas enquanto o mecanismo certo não for acionado. O Banco Central chamou esse ambiente de sistema de valores a receber. Muita gente conhece pelo apelido de dinheiro esquecido. Eu não gosto desse apelido, porque ele dá a impressão de que o cidadão foi descuidado. Em muitos casos, a pessoa não esqueceu nada. Ela apenas não foi informada de que existia um saldo depois do encerramento de uma conta, da finalização de um consórcio ou da correção de uma cobrança. A falha não está necessariamente na memória do cliente, está na distância entre a informação que o sistema possui e a informação que chega à pessoa. Em 2024, o sistema recebeu dezenas de milhões de consultas. Isso mostra duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, existe um interesse enorme. Segundo, existe uma repetição de dúvidas, porque o cidadão consulta uma vez, não encontra nada e pensa que nunca mais precisa olhar. A função automática foi criada justamente para reduzir essa necessidade de consulta repetida. Quando uma pessoa física habilita a solicitação automática, autoriza o uso de uma chave Pix ligada ao próprio CPF e mantém os dados de contato corretos, valores que surgirem depois podem ser enviados sem uma nova solicitação manual, desde que a instituição responsável também participe dessa forma de devolução. Observe como isso funciona nos bastidores. Um banco, uma administradora de consórcio, uma cooperativa de crédito ou outra instituição identificam um valor disponível. Essa informação é registrada no sistema. O CPF aparece como titular. O sistema verifica se existe autorização para recebimento automático. Confere se a chave Pix é do tipo CPF.
Confere se a instituição aderiu ao termo necessário para devolver por esse caminho. Quando todas as peças se encaixam, a solicitação pode seguir para pagamento. Quando uma peça não se encaixa, o valor continua dependendo de ação manual. A primeira grande revelação é justamente essa. Duas pessoas com a mesma quantia registrada podem ter resultados diferentes. Uma recebe na conta, a outra não recebe. Não porque uma tenha mais direito do que a outra, mas porque a primeira autorizou o mecanismo e a instituição dela participa, enquanto a segunda ficou esperando. Isso muda completamente o jogo. O sistema não trabalha apenas com direito. Ele trabalha com direito, cadastro, segurança, autorização e compatibilidade entre instituições. Eu quero que você imagine uma aposentada chamada Maria, de 68 anos. Durante 20 anos, ela recebeu salário em um banco. Depois da aposentadoria, mudou a conta do benefício para outra instituição. A conta antiga foi encerrada, mas ficaram R$ 187,40. Maria não recebeu carta, não recebeu ligação, não viu esse valor no extrato novo. Para ela, aquela conta tinha acabado. Para o sistema bancário, existia uma obrigação de devolução. Anos depois, o valor aparece no sistema de valores a receber. Se Maria fizer apenas a consulta pública, descobrirá que existe dinheiro, mas ainda precisará entrar com a conta gov.br para saber o valor e pedir a devolução. Se ela habilitar a função automática e o banco antigo participar do procedimento, um valor futuro poderá chegar pela chave Pix CPF. Se não habilitar, nada garante que o dinheiro vá se mover sozinho. Aqui começa a parte que exige calma. O fato de existir um sistema oficial não significa que qualquer mensagem sobre dinheiro esquecido seja verdadeira. Golpistas usam exatamente o que é real para montar uma mentira convincente. Eles citam Banco Central, CPF, valores a receber, Pix, conta gov.br e prazo de liberação. Depois pedem uma taxa de R$ 29,00, R$ 57,00 ou R$ 197,00 para supostamente liberar milhares. O valor pequeno é escolhido de propósito. Parece suportável. A vítima pensa que vale o risco. Mas o serviço oficial não cobra para consultar e não cobra para pedir a devolução. Ninguém precisa pagar imposto antecipado, taxa de cartório, tarifa de desbloqueio ou custo de transferência para receber pelo sistema de valores a receber. Ninguém precisa entregar senha bancária. Ninguém precisa instalar programa enviado por atendente. Ninguém precisa compartilhar a tela do celular. Ninguém precisa fazer um Pix de teste. Quando alguém cria urgência, diz que o valor vence em 2 horas ou ameaça devolver o dinheiro ao governo, pare. O sistema verdadeiro não funciona dessa maneira. A proteção começa antes da consulta. A conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro e ter a verificação em 2 etapas ativada. Para muita gente de 60 ou 70 anos, isso parece burocracia. Eu entendo. Mas essa barreira existe porque o sistema mostra informações bancárias protegidas. A verificação em 2 etapas significa que, além da senha, o acesso exige uma confirmação adicional. É como colocar 2 fechaduras na mesma porta. Uma senha vazada sozinha deixa de ser suficiente. O erro invisível aparece quando o aposentado entrega o celular a um conhecido, funcionário de loja ou suposto despachante e permite que essa pessoa configure tudo. A ajuda pode ser honesta, mas a senha, o código de confirmação e os dados passam por mãos de terceiros. Se você precisar de ajuda, fique ao lado, acompanhe cada tela e digite pessoalmente as senhas. Depois confira os aparelhos autorizados e encerre acessos que não reconhece. O dinheiro pode ser pequeno, mas a conta gov.br abre portas para serviços muito maiores do que uma simples consulta. Outra crença precisa ser corrigida agora. O sistema de valores a receber não é uma loteria e não cria dinheiro novo. Ele organiza a devolução de valores que já estavam reconhecidos em nome de alguém. Isso significa que não existe promessa de que todo aposentado vai receber. Algumas pessoas terão poucos centavos. Outras terão dezenas, centenas ou valores maiores. Muitas não terão nada naquele momento. Mas a ausência de valor hoje não prova que nunca surgirá um valor amanhã. Uma instituição pode concluir uma revisão depois, encerrar um grupo, localizar uma tarifa indevida ou registrar uma sobra.
É por isso que a autorização automática pode ser útil. Só que a função automática tem limites. Ela é voltada para a pessoa física e depende de chave Pix do tipo CPF. Chave de telefone, e-mail ou chave aleatória não cumpre essa finalidade específica. Isso não significa que essas outras chaves sejam ruins. Significa apenas que, para esse mecanismo, o CPF funciona como elo seguro entre a pessoa identificada no sistema e a conta de destino. A conta ligada à chave deve pertencer ao titular. Esse detalhe reduz o risco de o dinheiro de uma pessoa ser enviado para a conta de outra. E aqui surge uma armadilha silenciosa. Muita gente cadastrou a chave CPF em uma conta que quase não usa. Depois abriu conta em outro banco, mas deixou a chave antiga onde estava. Quando um crédito legítimo é enviado, ele pode cair naquela conta esquecida. Se houver tarifa, saldo negativo, limite usado ou alguma ordem de bloqueio, a pessoa pode ter uma surpresa. Por isso, antes de habilitar qualquer recebimento, confira em qual instituição sua chave CPF está registrada. Não confie na memória. Abra o aplicativo do banco que você acredita ser o atual e verifique. Se a chave não estiver lá, consulte onde está e decida com cuidado se quer transferi-la. Não existe proteção financeira sem extrato. Eu sei que essa frase parece simples, mas ela contém uma verdade que bancos e aplicativos modernos escondem atrás de telas bonitas. O saldo mostra apenas quanto existe agora. O extrato mostra a história. É no extrato que aparecem créditos, cobranças, pagamentos que saem sozinhos, tarifas, parcelas, estornos, juros e transferências. Quem olha apenas o saldo perde a explicação. Quem olha o extrato consegue reconstruir o caminho do dinheiro. A maioria dos aposentados que atendi não tinha o hábito de abrir o extrato completo. Eles olhavam se o benefício entrou e quanto sobrou. Isso era suficiente quando a conta servia para receber e sacar. Hoje, a mesma conta pode ter cartão, seguro, empréstimo, assinatura, pagamento automático, Pix programado e limite. O número na tela é resultado de várias engrenagens. Um crédito inesperado pode esconder uma devolução legítima. Um saldo maior pode ser empréstimo não solicitado. Um valor menor pode ser cobrança indevida. Sem conferir a descrição, tudo parece apenas dinheiro. A decisão inteligente é nunca gastar um crédito desconhecido no mesmo dia em que ele aparece. Primeiro, veja o nome de quem enviou. Depois, confira se existe protocolo, aviso dentro do aplicativo oficial ou informação no sistema correspondente. Um depósito errado feito por uma pessoa comum não vira presente porque entrou na sua conta. Um empréstimo liberado sem você perceber também não deve ser tratado como renda. E um valor devolvido pelo banco precisa ser identificado para que você saiba se encerra uma reclamação ou se ainda falta parte do que foi cobrado. Quem trabalhou 40 anos não deveria sentir medo toda vez que o celular toca. Mesmo assim, milhões de aposentados vivem assim. Uma notificação do banco acelera o coração. Uma mensagem sobre CPF bloqueado tira o sono. Um desconto de R$ 35 parece pequeno para quem olha de fora, mas pode significar remédio ou parte da conta de luz. A pessoa começa a sentir que está sendo observada, cobrada e empurrada por sistemas que ela não entende. Eu quero desacelerar por um instante e dizer algo importante. Você não é incapaz porque não domina essas telas. O sistema mudou rápido, as agências diminuíram. O atendimento humano foi substituído por menus. A linguagem ficou cheia de abreviações. Golpistas aprenderam a imitar o jeito de falar das instituições. O problema não é falta de inteligência, é falta de orientação clara. Pense em um trabalhador que sempre pagou tudo em dia. Aos 65 anos, ele se aposenta com um valor menor do que o salário que recebia. A inflação aumenta o preço do mercado. O plano de saúde sobe. O remédio pesa. Então surgem ofertas de crédito, cartão consignado, seguro, refinanciamento. Cada produto parece resolver um mês. Juntos, podem comprometer anos. Quando aparece a possibilidade de algum dinheiro voltar, essa pessoa fica vulnerável à esperança e à pressa. É por isso que eu não vou prometer dinheiro fácil. Eu vou mostrar caminhos reais. Alguns levam a devoluções, outros apenas revelam que não existe valor. Saber que não existe também protege,
porque impede que você pague um intermediário ou entregue dados esperando algo que não foi reconhecido. A proteção não está somente em receber, está em verificar, documentar e agir pelo canal correto. Existe uma forma mais inteligente de lidar com tudo isso. Ela começa separando cada tipo de dinheiro. O valor do sistema de valores a receber vem de bancos e outras instituições que reconheceram recursos disponíveis. A restituição do imposto de renda vem da Receita Federal depois da análise da declaração. O ressarcimento de desconto indevido no benefício segue procedimento do INSS. O estorno de fraude no Pix depende de comunicação rápida ao banco e análise do mecanismo aplicável. A devolução de cobrança indevida pode surgir de acordo, reclamação ou decisão judicial. Um crédito de benefício atrasado tem origem previdenciária. Um saldo de pessoa falecida envolve herdeiro, inventariante, testamenteiro ou representante legal. Quando você mistura essas caixas, fica fácil ser enganado. Quando separa, começa a fazer as perguntas certas. Qual órgão reconheceu o valor? Qual instituição deve pagar? Existe protocolo? O pagamento é automático ou precisa de solicitação? A conta de destino precisa estar no mesmo CPF? Existe prazo? Há documentação? O banco pode entrar em contato? Que tipo de informação ele jamais pode pedir? Agora, eu vou entrar no primeiro ciclo prático, e ele começa pelo cadastro. A maioria das pessoas acha que não se qualifica porque recebe apenas um salário mínimo, porque nunca teve investimento, ou porque só usa um banco. Mas o sistema não escolhe pelo tamanho da renda. Ele procura registros vinculados ao CPF ou ao CNPJ. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. O que importa é existir um valor reconhecido. A consulta inicial pode ser feita com CPF e data de nascimento para saber se há algo. Para enxergar detalhes e pedir devolução, o acesso exige a conta gov.br adequada. Dentro do sistema, a pessoa vê o valor, a instituição responsável, a origem e as orientações. Se aparecer a opção de solicitar pelo próprio sistema, a devolução pode ocorrer em até 12 dias úteis. Repare que eu disse pode ocorrer dentro do procedimento indicado, não que todo o valor do sistema cairá nesse prazo. Quando a opção não aparece, o contato precisa ser feito diretamente com a instituição, e aquele prazo não se aplica da mesma forma. Aqui está o erro que quase todo brasileiro comete. Ele consulta por uma página encontrada em anúncio, rede social ou mensagem. O endereço parece oficial, tem brasão, cores do governo e até um cadeado no navegador. O cadeado apenas mostra que a comunicação com aquele site é protegida. Não prova que o dono é o Banco Central. O caminho seguro é entrar pelos canais oficiais, digitando o endereço ou navegando a partir do portal do Banco Central, sem clicar em link recebido. Nos bastidores, os criminosos compram anúncios para aparecer acima do resultado verdadeiro. Criam uma tela que pede CPF e data de nascimento. Depois mostram um valor inventado, como R$ 3.482. Esse número quebrado parece mais real do que 3.500. Em seguida, cobram uma taxa de liberação de R$ 47,90. Quando a vítima paga, surge uma segunda taxa, depois uma terceira. O prejuízo cresce porque a pessoa não quer admitir que a primeira transferência foi perdida. O microsuspense agora é este. Mesmo quando você entra no sistema correto e encontra dinheiro verdadeiro, ainda existe uma decisão que pode determinar se o valor chega com segurança ou cai na conta errada. Essa decisão está na chave Pix CPF e a maioria das pessoas nunca revisou onde ela está cadastrada. Se esta informação está sendo útil para você até aqui, deixe seu like. Esse gesto ajuda este alerta a chegar a outras pessoas que podem ter dinheiro parado ou estar prestes a entregar dados no lugar errado. A chave Pix do tipo CPF é única. Ela só pode estar vinculada a uma conta por vez. Isso significa que o seu CPF não pode funcionar ao mesmo tempo como chave em dois bancos diferentes. Muitas pessoas confundem ter várias contas com ter várias chaves CPF. Você pode ter conta em 5 instituições, mas a chave formada pelo seu CPF estará em apenas uma delas. É essa conta que precisa ser conferida antes de qualquer autorização de recebimento automático. Imagine Carlos, 66 anos,
aposentado e ainda trabalhando como autônomo. Ele abriu uma conta digital para aproveitar um cartão sem tarifa, cadastrou o CPF como chave e depois deixou de usar o aplicativo. Meses mais tarde, voltou ao banco tradicional e passou a receber tudo por lá, usando o telefone como chave Pix. Para Carlos, a conta digital estava abandonada. Para o sistema Pix, o CPF continuava ligado a ela. Quando um valor de R$ 312 foi devolvido, caiu onde a chave CPF apontava. A ação prática é simples, embora exija atenção. Confira a chave CPF no aplicativo do banco que você pretende usar. Veja o nome completo do titular e confirme se a conta está ativa. Confira também se existe saldo negativo, limite usado, bloqueio ou cobrança pendente. Não tome decisões apressadas de portabilidade da chave apenas porque alguém ligou orientando. Uma transferência de chave iniciada por golpista pode direcionar futuros créditos para uma conta controlada ou acessada por terceiros. Aqui está outra regra que quase ninguém entende. Habilitar o recebimento automático não obriga todas as instituições do país a usar essa forma. As instituições que não aderiram ao termo para devolução, via Pix, continuam exigindo solicitação manual. Valores de determinadas contas conjuntas também podem depender de procedimento manual. Portanto, a autorização automática é uma proteção contra a necessidade de consultar sempre, mas não substitui completamente a conferência. Esse limite é essencial para evitar uma falsa sensação de segurança. A pessoa ativa a função e pensa: agora qualquer dinheiro que existir cairá sozinho. Não é assim. O correto é pensar: autorizei o recebimento automático para os casos compatíveis. Ainda preciso verificar casos que exigem contato direto. Essa pequena mudança de pensamento evita anos de espera. O segundo ciclo de revelação está nos tipos de valores. Uma conta corrente ou poupança encerrada pode ter saldo disponível. Uma cooperativa de crédito pode ter cotas de capital ou sobras a distribuir para ex-participantes. Um grupo de consórcio encerrado pode ter recursos não procurados. Uma instituição pode reconhecer tarifa cobrada indevidamente. Uma operação de crédito pode ter parcela ou despesa a devolver. Uma conta de pagamento ligada a cartão pode ser encerrada com saldo. Uma corretora ou distribuidora pode ter conta de registro encerrada com recurso disponível. Existem ainda outros valores que as próprias instituições reconhecem para devolução. Perceba que nada disso depende de a pessoa ser rica. Uma conta usada para receber salário há 15 anos pode gerar um saldo. Um consórcio de motocicleta pode deixar sobra. Um cartão pré-pago pode ser encerrado com crédito. Uma cooperativa local pode fazer rateio. A maioria das pessoas acha que não se qualifica porque associa dinheiro esquecido a grandes investidores. Na realidade, isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. O erro comum é desprezar valores pequenos. Uma aposentada encontra R$ 11 e pensa que não vale a pena. Eu entendo que R$ 11 não mudam uma vida. Mas a consulta revela mais do que o valor. Ela mostra que existe uma relação antiga, um cadastro ou uma obrigação reconhecida. Além disso, o mesmo hábito de ignorar R$ 11 costuma aparecer quando são cobrados R$ 11 por mês. Em um ano, são R$ 132. Em 5 anos, R$ 660, sem contar o que esse dinheiro poderia ter rendido ou comprado. Agora observe o mecanismo invisível. O banco não enxerga apenas um cliente olhando o saldo. Ele enxerga contratos, autorizações, limites, pagamentos, atrasos, frequência de uso, canais acessados e comportamento de crédito. Modelos automáticos ajudam a identificar risco, fraude, oferta adequada e probabilidade de pagamento. Isso não significa que uma máquina decide tudo sozinha, nem que existe alguém espionando cada compra. Significa que padrões são analisados em escala. O aposentado que recebe no dia 25 usa quase todo o limite até o dia 10 e paga apenas parte da fatura apresenta um padrão. O trabalhador que nunca usa limite e mantém saldo apresenta outro. O autônomo que recebe muitos Pix de clientes e mistura com despesas pessoais cria um terceiro. Essas informações influenciam ofertas, limites, alertas e análises internas. A sensação de vigilância silenciosa não precisa virar paranoia. Basta entender que o sistema aprende com movimentos repetidos.
A Receita Federal também recebe informações de várias fontes e faz conferência entre declarações, rendimentos, bens e dados enviados por empresas e instituições. Isso não quer dizer que cada Pix recebido seja imposto ou que uma transferência entre suas próprias contas gere cobrança automática. Pix é um meio de pagamento, não um imposto. O problema surge quando a movimentação mostra uma realidade econômica incompatível com o que foi declarado ou quando a pessoa trata a renda como se fosse simples transferência sem origem. A mesma cautela vale para a restituição do imposto de renda. A restituição é o retorno de imposto pago a mais ou retido além do que ficou devido depois do ajuste. Ela segue a declaração, os lotes e a análise da receita. Não é dinheiro do sistema de valores a receber. Em 2026, a restituição só pode ser creditada em conta pertencente ao CPF do titular ou por Pix, quando a chave é o próprio CPF. Se a declaração tiver inconsistência e cair em análise, o pagamento pode ficar retido até a situação ser resolvida. Veja como um golpista mistura assuntos. Ele liga dizendo que o Banco Central encontrou dinheiro esquecido da restituição do INSS e que a Receita precisa validar o Pix. Essa frase junta 4 instituições e mecanismos diferentes. Para quem não conhece, parece importante. Para quem separa as caixas, o erro fica visível. Banco Central, Receita e INSS não precisam fazer uma ligação conjunta para pedir senha ou pagamento. O terceiro ciclo começa com as cobranças indevidas. Muita gente acredita que qualquer valor cobrado errado será devolvido em dobro automaticamente. Essa frase é incompleta. O Código de Defesa do Consumidor prevê devolução em dobro em determinadas situações quando houve pagamento indevido, com correção e juros, salvo engano justificável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a análise pela boa-fé. Mas isso não significa que todo erro bancário gera crédito dobrado espontâneo no dia seguinte. Você precisa primeiro identificar a cobrança, contestar, guardar protocolos e permitir a análise do caso. Algumas situações terminam com estorno simples. Outras podem justificar devolução em dobro. Outras exigem reclamação em órgão de defesa ou ação judicial. O conteúdo deste vídeo é educativo e não substitui orientação financeira, jurídica ou contábil profissional, especialmente quando existe contrato, valor alto, dano ou discussão sobre prazo. Imagine Helena, pensionista de 69 anos. Durante 14 meses, saiu da conta dela um valor de R$ 27,50, com uma descrição que parecia seguro. Ela nunca pediu. O total chegou a R$ 385. Helena viu o nome no extrato, mas achou que fazia parte do cartão. Quando finalmente perguntou, descobriu que havia uma adesão discutida. O banco ofereceu cancelamento e estorno parcial. Nesse momento, a decisão correta não era aceitar ou recusar por impulso. Era pedir cópia da contratação, protocolos, datas, gravação quando aplicável e cálculo completo. O erro invisível está em reclamar apenas por telefone e não anotar nada. Sem protocolo, a conversa vira lembrança. Com protocolo, existe um rastro. Anote dia, hora, nome do canal, número e resumo. Tire foto ou salve o extrato antes que o aplicativo limite o período visível. Baixe faturas e contratos. O sistema bancário registra quase tudo. O consumidor também precisa criar seu próprio registro. O próximo ponto é o pagamento que sai sozinho da conta. A autorização para esse tipo de cobrança precisa existir, e o cliente pode solicitar cancelamento conforme as regras aplicáveis. Entretanto, cancelar a saída automática não apaga a dívida que deu origem ao pagamento. Se você cancela o pagamento da energia, a conta de energia continua existindo. Se cancela uma parcela de seguro, pode afetar a cobertura. Se cancela uma associação, precisa verificar também o vínculo contratual. Essa diferença entre cancelar o meio de pagamento e cancelar o contrato derruba muitas pessoas. Elas bloqueiam a cobrança no banco e pensam que o problema terminou. Meses depois, recebem cobrança acumulada ou têm serviço suspenso. O banco controla a passagem do dinheiro. O fornecedor controla o contrato. Às vezes é preciso agir nos dois lados. No caso de benefício do INSS, existe ainda uma camada separada. Descontos associativos indevidos geraram um grande processo de contestação e ressarcimento. Em 2025,
pagamentos começaram a ser organizados diretamente na conta em que o beneficiário recebia o benefício, dentro das condições oficiais. Em janeiro de 2026, uma lei passou a vedar descontos de mensalidades associativas nos benefícios administrados pelo INSS e reforçou busca ativa e ressarcimento de lesados. Isso não deve ser confundido com o dinheiro esquecido dos bancos. A diferença prática é enorme. No sistema de valores a receber, você consulta valores registrados por instituições financeiras e pode pedir resgate. No ressarcimento do INSS, você verifica descontos no benefício e segue o procedimento previdenciário. Um não substitui o outro. A chave Pix-CPF usada no sistema do Banco Central não resolve automaticamente uma contestação no INSS. E ninguém precisa pagar advogado ou intermediário apenas para acessar os canais administrativos oficiais. Aposentados são alvo porque recebem todos os meses e porque o pagamento é previsível. Um desconto de R$ 40 pode passar despercebido durante muito tempo. Em 24 meses, são R$ 960. Quando vários descontos aparecem, a perda pode superar uma parcela inteira do benefício. Ninguém vai avisar você sobre isso com a urgência que o seu orçamento merece. Você precisa solicitar extrato, comparar e contestar o que não reconhece. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Quem recebe mais pode perder mais porque tem vários produtos, cartões e contas. Quem recebe menos sente mais cada desconto. A proteção muda de escala, mas o princípio é o mesmo. Nenhum pagamento recorrente deve permanecer sem nome, origem e motivo. O microsuspense que puxa o próximo bloco é ainda mais sério. Existe um relatório oficial capaz de mostrar empréstimos, financiamentos, limites e outras operações de crédito registradas no seu CPF. Muitos aposentados nunca abriram esse relatório. Enquanto isso, bancos alimentam o sistema todos os meses, e um contrato que você não reconhece pode estar deixando marcas antes mesmo de você perceber o desconto. Agora me diga nos comentários, você já conhecia essa regra do recebimento automático ou está ouvindo falar dela pela primeira vez? Não coloque CPF, número de benefício, banco, telefone, nem qualquer dado pessoal. Basta dizer a sua cidade e se essa informação era nova para você. O relatório a que me refiro pode ser consultado pelos serviços do Banco Central, dentro do Registrato. Uma das bases mais importantes é o Sistema de Informações de Créditos, conhecido pela sigla SCR. As instituições enviam informações mensalmente, e operações em que o risco do cliente naquela instituição chega a R$ 200 ou mais aparecem de forma individualizada. Isso inclui empréstimos, financiamentos, limites, garantias e outras operações com característica de crédito. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O SCR não é a mesma coisa que o score de uma empresa privada. O score tenta estimar a chance de pagamento usando dados e modelos próprios. O SCR é uma base administrada pelo Banco Central e alimentada pelas instituições, mostrando relações de crédito. Um banco pode olhar vários elementos ao analisar um pedido. Quitar uma dívida não apaga imediatamente todo o histórico como se nada tivesse acontecido. A informação precisa ser atualizada no ciclo correto, e o relatório também pode mostrar dados passados conforme a consulta. Imagine Roberto, aposentado de 64 anos, que acredita ter apenas um empréstimo consignado. Ao consultar os relatórios, encontra um limite de cartão que não usa, uma operação antiga marcada como prejuízo e um financiamento que deveria estar encerrado. Nem tudo ali representa fraude. O cartão pode continuar com limite aberto. A operação antiga pode ser histórico. O financiamento pode estar aguardando atualização. Mas cada linha merece explicação. O erro comum seria entrar em pânico e ligar para qualquer número encontrado na internet. A ação correta é baixar o relatório, identificar a instituição, comparar datas e contratos e então falar com o canal oficial. Se existir informação errada, peça correção por escrito. O Banco Central reúne os dados, mas a instituição que enviou a informação é quem normalmente precisa corrigir a origem. Nos bastidores, um pedido de crédito pode passar por conferência de renda, histórico de pagamento, compromissos já assumidos, relacionamento bancário, indícios de fraude e capacidade de pagamento. A inteligência artificial ajuda a ordenar sinais e detectar padrões,
mas ela não conhece a história humana inteira. Ela vê números. Se a sua renda caiu depois da aposentadoria, mas os limites antigos continuam altos, o sistema pode enxergar espaço para a oferta onde, na vida real, existe risco. É assim que nasce uma armadilha silenciosa. O banco oferece R$ 20.000 porque o modelo indica possibilidade. O aposentado interpreta a oferta como prova de que pode pagar. Oferta não é conselho. Limite não é patrimônio. Crédito aprovado não é renda. É dívida disponível para ser contratada. Essa distinção precisa ser repetida até ficar automática na mente. Quando algum dinheiro legítimo cai pela devolução automática, existe o risco de ele ser absorvido pelo mesmo ciclo. A pessoa vê R$ 500 inesperados e usa para liberar limite do cartão. Dias depois, volta a gastar. O valor devolvido desaparece sem melhorar a estrutura. Por isso, antes de gastar, dê nome ao dinheiro. Se era tarifa devolvida, considere revisar o produto que gerou a tarifa. Se era saldo de conta antiga, decida se deve formar uma reserva. Se era sobra de consórcio, guarde o comprovante. A devolução precisa fechar uma história, não abrir uma nova dívida. O quinto ciclo trata da pessoa falecida. Muitas famílias acreditam que pequenos valores em bancos desaparecem com a morte. Não desaparecem automaticamente. O sistema de valores a receber permite consulta de valores em nome de pessoa falecida. O acesso detalhado deve ser feito por herdeiro, testamenteiro, inventariante ou representante legal, usando a própria conta gov.br de quem consulta, não a conta da pessoa falecida. O sistema pode mostrar a instituição, a origem e uma faixa de valor. Depois, a família precisa entrar em contato diretamente com a instituição para saber quais documentos serão exigidos. Não existe um prazo único fixado pelo sistema para a devolução de valor de pessoa falecida. A solução pode depender de inventário, escritura, alvará, formal de partilha ou outros documentos conforme o caso. Imagine uma viúva chamada Lúcia. O marido faleceu aos 73 anos. A família encerrou a conta principal e fez o inventário do imóvel, mas ninguém lembrou de uma cooperativa de crédito da qual ele participou quando trabalhava. Anos depois, a consulta indica valor disponível. Esse dinheiro não deve ser retirado escondido por quem descobriu primeiro. Ele integra a situação patrimonial do falecido e precisa ser tratado com orientação adequada. O sexto ciclo é sobre fraude no Pix. Quando alguém faz um Pix enganado ou tem a conta invadida, existe um mecanismo de análise e possível devolução chamado Mecanismo Especial de Devolução. Ele não funciona como cancelamento de cartão. O Pix é rápido e, em regra, a transferência é concluída em segundos. Por isso, a vítima precisa comunicar o banco imediatamente pelos canais oficiais e registrar a contestação adequada. Não existe garantia de recuperar tudo. O resultado depende da análise, da existência de saldo nas contas envolvidas, do rastreamento e das regras do mecanismo. O erro mais perigoso é esperar até o dia seguinte por vergonha. Em fraude, cada minuto pode importar, porque o dinheiro costuma ser transferido por várias contas. Agora veja a diferença. Um Pix que você fez para golpista não entra no sistema de valores a receber no dia seguinte. Uma tarifa bancária reconhecida para a devolução pode entrar. Um estorno de compra no cartão segue outro fluxo. Um depósito feito por engano por terceiro exige contato com o banco. Um empréstimo fraudulento precisa ser contestado como contrato. Uma restituição da receita segue lote. Um ressarcimento do INSS segue o procedimento previdenciário. O nome dinheiro de volta esconde caminhos jurídicos e operacionais diferentes. A maioria das pessoas perde tempo porque começa no órgão errado. Liga para o INSS sobre Pix. Liga para a Receita sobre dinheiro esquecido. Reclama ao Banco Central esperando que ele julgue uma indenização individual. O Banco Central supervisiona instituições e recebe reclamações, mas nem toda disputa é resolvida por ele como se fosse um tribunal. Dependendo do caso, podem ser necessários SAC, Ouvidoria, Consumidor.gov.br, Procon, Advogado, Defensoria ou Justiça. A sequência prática costuma começar pela instituição responsável. Primeiro, canal de atendimento. Depois, ouvidoria quando a resposta não resolve. Guarde protocolos. Se houver fraude, faça também o registro policial e siga as orientações do banco. Se houver risco de perda maior,
Procure orientação profissional rapidamente. A pressa correta é agir. A pressa errada é clicar. Outro golpe usa empréstimo real. O criminoso contrata crédito em nome da vítima, o dinheiro cai e ele liga dizendo que houve um depósito errado. A vítima devolve para uma conta indicada. Depois fica com a dívida. Por isso eu repito, crédito desconhecido não deve ser gasto nem devolvido diretamente para uma chave enviada por telefone. Fale com o banco pelo aplicativo ou pelo número oficial e peça bloqueio e investigação. A engrenagem silenciosa funciona assim. Dados vazados identificam idade, telefone e banco provável. Um robô envia milhares de mensagens. Quem responde é separado. Um atendente humano assume a conversa. Ele usa palavras como protocolo, segurança, cancelamento e setor antifraude. Enquanto fala, tenta manter a vítima ocupada para impedir que ela ligue para um familiar. A defesa é interromper o contato e iniciar você mesmo uma nova comunicação pelo canal oficial. O sétimo ciclo entra no imposto de renda e na falsa ideia de que qualquer dinheiro recebido na conta será tributado. Não é assim. Imposto depende da natureza do valor, não apenas do caminho usado para transferir. Salário, aposentadoria, aluguel, venda, doação, empréstimo, transferência entre contas e devolução bancária têm naturezas diferentes. O Pix apenas transporta. Em 2026, as regras da declaração consideraram os rendimentos e fatos de 2025. Uma pessoa poderia ser obrigada a declarar por renda, patrimônio, atividade rural, operações em bolsa ou outras situações previstas. A idade, sozinha, não livra ninguém. Um aposentado de 80 anos pode ter obrigação. Uma pessoa de 30 pode não ter. E quem teve imposto retido pode, em certas situações, entregar a declaração mesmo sem obrigação para pedir restituição. Aqui está uma oportunidade que muitos ignoram. A maioria das pessoas acha que não se qualifica para restituição porque é aposentada ou porque a renda é baixa. Mas, se houve imposto retido e o cálculo final mostra pagamento a maior, pode existir valor a devolver. Isso não é automático. Você precisa entregar a declaração correta quando for o caso. Ninguém vai avisar você sobre isso de maneira personalizada. Outro caso envolve doença grave. Certas doenças previstas em lei podem gerar isenção sobre rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada, quando os requisitos são comprovados. A isenção não alcança automaticamente toda a renda de trabalho e não nasce apenas porque a pessoa recebeu o diagnóstico. Você precisa solicitar, reunir documentação e analisar o caso. De novo, isso não é automático. A conexão com o tema central está aqui. O sistema financeiro é cheio de valores que podem voltar, mas quase nenhum caminho aceita passividade. No SVR automático, você precisa autorizar uma vez. Na restituição, precisa declarar. No INSS, precisa conferir e contestar quando aplicável. Na cobrança indevida, precisa reclamar e provar. Na fraude, precisa agir imediatamente. Na herança, precisa apresentar legitimidade. O direito existe, mas o movimento inicial quase sempre é seu. Se você quer continuar recebendo informações como estas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora chegamos ao ciclo mais importante. Ele não fala de um valor específico. Ele fala da diferença entre o que o banco sabe e o que você sabe. O banco possui sistemas que conciliam contas, registram saldos, identificam contratos, monitoram risco e cumprem obrigações de informação. Você possui um celular, alguns extratos e a memória. Quando existe uma divergência, quem tem documentação começa mais forte. É por isso que o verdadeiro segredo de proteção não é apenas consultar um site, é criar uma rotina de conferência. Uma vez por mês, no dia seguinte ao recebimento do benefício, abra o extrato e compare com o mês anterior. Marque cada valor que saiu sozinho. Identifique empréstimos, seguros, cartões e associações. Confira se o benefício entrou completo antes dos descontos. Veja se apareceu crédito desconhecido. Salve o documento. A cada 3 ou 6 meses, confira os relatórios do Banco Central. Veja contas e relacionamentos, chaves Pix e operações de crédito. Não faça isso pelo link de uma mensagem. Entre pelo canal oficial. Se houver uma instituição que você não reconhece, investigue.
Se uma conta antiga aparece como aberta, peça esclarecimento. Se um crédito que deveria estar encerrado continua ativo, solicite a atualização. Uma vez por ano, organize a pasta do imposto de renda, mesmo que você pense não ser obrigado. Guarde informes de aposentadoria, bancos, planos de saúde, aluguel e investimentos. A obrigação pode mudar conforme a renda e o patrimônio. E uma declaração bem organizada pode evitar malha, atraso de restituição e dificuldade para provar a origem do dinheiro. A maioria das pessoas considera essa rotina exagerada até o dia em que encontra algo. Um seguro de R$ 20 durante 30 meses significa R$ 600. Uma parcela de empréstimo de R$ 280 durante 48 meses significa R$ 13.440. Uma conta antiga com saldo pode pagar parte de um remédio. Um contrato fraudulento descoberto cedo pode evitar anos de desconto. O sistema trabalha com escala. Ele processa milhões de clientes. Você precisa trabalhar com precisão. O banco pode aceitar que uma taxa pequena passe por milhares de contas, porque cada cliente individual talvez não reclame. Você não precisa aceitar que passe pela sua. Isso não significa acusar toda cobrança. Significa perguntar, conferir e exigir clareza. A inflação também participa dessa engrenagem. Quando o preço dos alimentos, remédios e serviços sobe, o mesmo desconto consome uma parcela maior da vida. R$ 30 há alguns anos não compravam o mesmo que compram hoje, e o benefício pode não acompanhar todas as despesas pessoais no mesmo ritmo. Dinheiro devolvido, tarde, volta com menos poder de compra, mesmo quando há correção limitada ou nenhuma correção específica. Juros fazem o efeito contrário. Uma dívida pequena pode crescer. Aposentados com renda estável são vistos como clientes atraentes para crédito. O pagamento do benefício reduz a incerteza para o banco. Mas estabilidade de entrada não significa sobra. Quando a parcela é retirada antes que o dinheiro chegue livre à mão, o orçamento se adapta à falta e a dívida se torna invisível. O crédito consignado pode ter juros menores do que outras modalidades, mas ainda é dívida. A parcela reduz a renda mensal por longo período. Refinanciar pode liberar um troco e alongar o compromisso. Portabilidade pode reduzir juros em alguns casos, mas precisa ser comparada pelo custo total, prazo restante e valor final, não apenas pelo dinheiro liberado naquele dia. Aqui está outro erro que custa caro. O aposentado recebe uma ligação dizendo que tem dinheiro para receber por redução de juros. O atendente afirma que o banco tomou uma decisão e liberou saldo. Na verdade, oferece refinanciamento. O dinheiro que cai não é devolução, é parte de um novo empréstimo. A parcela continua ou recomeça por mais meses. A diferença aparece no contrato. Devolução não cria dívida nova. Refinanciamento cria ou altera a obrigação. Portabilidade troca a instituição credora. Empréstimo novo aumenta saldo devedor. Nunca aceite explicação apenas pelo telefone. Peça documento com valor financiado, taxa mensal e anual, quantidade de parcelas, valor da parcela, custo total e valor líquido que entrará. O aposentado precisa perguntar: quanto vou receber agora e quanto vou pagar até o fim? Se entram R$ 3.000 e saem R$ 7.000 ao longo do contrato, os R$ 4.000 de diferença representam juros, impostos, seguros ou outros custos conforme a operação. O valor na conta seduz. O custo total revela. É nesse ponto que a decisão dos bancos citada no título ganha seu sentido verdadeiro. Algumas instituições aderem ao termo que permite devolução automática pelo sistema de valores a receber. Outras situações continuam manuais. Ao mesmo tempo, os mesmos bancos possuem sistemas para oferecer crédito em segundos. A oferta de dívida costuma ser mais visível do que a devolução de saldo. Abra o aplicativo de qualquer grande banco e observe. O botão de empréstimo aparece na tela principal. A consulta de tarifa antiga, saldo encerrado ou valor a receber não ocupa o mesmo espaço. Isso não é necessariamente ilegal. É uma escolha comercial de destaque. O produto que gera receita é apresentado. O direito que depende de consulta fica no caminho institucional. O inimigo não é um funcionário escondido tentando prejudicar você. É um mecanismo de incentivo. Bancos ganham com crédito, serviços e relacionamento. Órgãos públicos organizam bases e regras. O cidadão, se não aprender a navegar, fica entre telas, contratos e prazos. Quem entende o jogo não precisa odiar o sistema.
Precisa usar cada ferramenta a seu favor. A revelação mais forte é esta: o dinheiro não cai porque o banco teve boa vontade. Ele pode cair porque existe uma obrigação registrada, uma infraestrutura oficial, uma autorização do titular e a adesão da instituição. Tire qualquer peça e a engrenagem para. O sistema sabe que o CPF tem direito, mas não atravessa todas as barreiras sem consentimento, segurança e procedimento. Imagine uma sala invisível com 4 portas. Na primeira está o reconhecimento do valor. Na segunda, a identificação correta do titular. Na terceira, a autorização para receber. Na quarta, a capacidade da instituição de devolver pelo canal automático. Milhões de pessoas param entre a segunda e a terceira porta. Elas têm CPF, têm valor, mas nunca autorizaram. Outras passam pela terceira, mas a instituição exige contato manual. Outras recebem, mas não olham a conta certa. Outras são enganadas antes de chegar ao sistema oficial. Essa é a engrenagem silenciosa que você precisava visualizar. Um arquivo é enviado. Um CPF é localizado. Um saldo é classificado. Um sistema verifica a autorização. A chave Pix é consultada. A instituição processa. O crédito aparece com uma descrição. Tudo pode acontecer sem funcionário ligar e sem carta chegar. Mas o silêncio também funciona no sentido contrário. Quando falta autorização ou adesão, nada se move e ninguém bate à sua porta. Por isso, a frase "ninguém vai avisar você sobre isso" precisa ser entendida com cuidado. O Banco Central divulga o serviço publicamente. As regras estão disponíveis. Os bancos podem prestar informações, mas não existe garantia de que alguém fará uma ligação personalizada, segura e insistente para cada cidadão. E, justamente porque não existe contato ativo do Banco Central para liberar valores, a ligação que promete facilitação deve ser tratada com desconfiança. O último erro invisível é compartilhar a descoberta nas redes sociais com comprovante, valor, nome do banco e parte do CPF. A pessoa fica feliz, publica e entrega aos criminosos o roteiro perfeito para uma abordagem. Com esses detalhes, o golpista liga dizendo que houve problema na segunda parcela. Proteção financeira também é silêncio. Conte à família de confiança, mas não exponha dados. Agora transforme toda essa informação em ação serena. Primeiro, confira se sua conta gov.br está protegida com verificação em 2 etapas. Segundo, confirme onde sua chave Pix CPF está cadastrada e se a conta está ativa. Terceiro, entre no sistema de valores a receber pelo canal oficial e verifique a existência de valores. Quarto, se desejar e se estiver disponível, habilite o recebimento automático. Quinto, guarde protocolos e comprovantes. Sexto, continue atento aos casos que exigem solicitação manual. Depois, amplie a defesa. Confira o extrato do INSS e da conta bancária. Revise empréstimos no registrato. Separe restituição de imposto de devolução bancária. Não pague taxa para receber. Não devolva crédito por uma chave indicada em ligação. Não compartilhe tela. Não entregue código. Em caso de dúvida, pare e procure o canal oficial. A tranquilidade financeira não nasce de saber todos os artigos de lei. Nasce de reconhecer quando uma situação exige pausa. O golpista precisa de velocidade. O vendedor de crédito precisa de entusiasmo. O sistema automático precisa de autorização. Você precisa de clareza. Quem está assistindo agora talvez tenha passado a vida inteira acreditando que reclamar era criar problema. Não é. Perguntar por uma cobrança é exercer direito. Pedir contrato é prudência. Conferir relatório é cuidado. Cancelar produto não reconhecido é proteção. Buscar orientação profissional quando o valor é alto é inteligência. Talvez você consulte e não encontre nada. Não se frustre. Você ganhou certeza e evitou cair em promessa. Talvez encontre R$ 5. Resgate, registre e aprenda o caminho. Talvez encontre 500. Não gaste antes de identificar. Talvez descubra uma conta de pessoa falecida. Trate com a família e com orientação. Talvez perceba um empréstimo estranho. Haja imediatamente.
O dinheiro que volta é importante, mas o comportamento que muda vale mais. Uma consulta pode devolver R$ 100 uma vez. Um hábito de conferir pode impedir R$ 100 de sair todos os meses. Essa é a diferença entre correr atrás do prejuízo e proteger o patrimônio. Não termine este vídeo com medo dos bancos, da Receita ou do INSS. Termine com consciência. Essas instituições têm regras, sistemas, limites e canais. Alguns funcionam bem, outros exigem persistência. O cidadão informado reduz a distância entre o que está registrado e o que chega ao bolso. Você ainda pode agir melhor. Ainda pode organizar documentos. Ainda pode revisar contratos. Ainda pode ajudar seus pais, irmãos e amigos sem tocar nas senhas deles. Sente ao lado. Explique devagar. Deixe a pessoa decidir e nunca compartilhe dados em grupo de mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que recebe aposentadoria, está perto de se aposentar ou cuida das finanças de uma pessoa idosa. Não compartilhe para criar pânico. Compartilhe para impedir que um direito fique parado ou que uma promessa falsa vire prejuízo. E se você acha que isso já é importante, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele, eu explico outra situação que pode afetar diretamente o dinheiro de milhões de pessoas e que quase ninguém está observando. Quanto mais cedo você entende o mecanismo, menos o sistema consegue tirar vantagem do seu silêncio.